Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje eu vou começar um módulo sobre o controle da expressão gênica tanto em procariotos quanto em eucariotos, tá ok? Então essa aula de hoje é uma aula mais introdutória para que vocês entendam um pouquinho do que significa esse controle da expressão gênica. Então para começar a história, gente, vamos analisar essa figurinha aqui, ó. Vejam bem as minhas habilidades artísticas, né? Essa célula aqui embaixo é um neurônio, certo? Então temos aqui, né, uma estrutura de neurônio, então o corpo celular, os dendritos, o axônio, né? E aqui eu tenho um linfócito. Ambos pertencem exatamente à mesma pessoa. Então, por exemplo, é o meu neurônio e o meu linfócito aqui, certo? E aí, gente, eu pergunto a vocês, as duas células têm o mesmo DNA? Então esse linfócito, esse neurônio, o meu linfócito e o meu neurônio, eles têm o mesmo DNA? Sim, né? Então o DNA é igual em todas as minhas células. Ah, por quê, professor? Uai, porque eu vim de um ovócito, né? Eu vim de um óvulo e um espermatozoide. É isso. Então quando fecundou os dois e formou aquele zigoto, aquela uma célulazinha, ela tinha um DNA para fazer o meu corpo todo. E esse DNA não mudou ao longo da minha vida, ele continua o mesmo. Tá? Você pode sofrer uma ou outra mutação ao longo da vida, mas sempre em células específicas. Eu sofro uma mutação na célula da minha pele aqui, uma mutação na célula do meu fígado, mas eu não sofro uma mutação global em todas as células do corpo. Tá? Isso não existe. Então assim, o nosso DNA ele é conservado. Então o DNA que o meu zigoto tinha, né, do zigoto que eu vim, aquele DNA, é o mesmo DNA que está presente na minha cabeça, no dedão do meu pé, no meu estômago, no meu rim, em qualquer órgão, qualquer célula do meu corpo tem exatamente o mesmo DNA, certo? Idêntico, o DNA é o mesmo. Só que, gente, bem diferentes, né? Então, as funções, a estrutura, o jeito, tudo é diferente. Então, um neurônio é completamente diferente de um linfócito. E ambos apresentam o mesmo DNA. Como isso é possível? Então vocês precisam primeiro pensar que as proteínas que estão no neurônio não são as mesmas que estão no linfócito, certo? Então são proteínas diferentes. A maioria, né? Claro, existem proteínas em comum, mas muitas proteínas, né, vão ser diferentes. Por isso que eles ficam diferentes assim. Então a diferença entre os dois está justamente nas proteínas que os compõem, né? Mas, gente, como é que as proteínas são diferentes se o DNA é o mesmo? Não tinha uma história de que o DNA codificava proteínas? Não é isso que a gente tem visto, né, o curso todo, né? Então, de fato, o DNA codifica proteínas. O nosso DNA é um livro de receitas de proteínas. Nele está escrito todas as receitas de cada proteína que você tem no corpo. Tá? Todas, o livro completo está lá. Esse DNA e esse DNA é o mesmo? Sim. Os dois têm a receita de todas as proteínas? Sim. Uai, gente, mas é só porque você tem um livro de receitas que você vai fazer de fato todas elas? É assim que funciona? Você vai lá e compra um livro, 1000 receitas da culinária francesa. Aí você vai chegar em casa e vai fazer as 1000? Quem é louco de fazer isso, gente? Então é claro que você vai escolher aquelas receitas que lhe convém, que você acha que você vai gostar, que você quer tentar fazer, né? Assim, as nossas células é a mesma coisa. Elas têm o livro completo. As duas são capazes, né, de fazer todas as proteínas que são descritas, que são possíveis, né, ali no nosso DNA. Mas elas não fazem todas, elas fazem algumas. E as outras que elas não fazem vão ficar inativadas. Então são regiões do nosso DNA que as células inativam. E esse é o grande lance das duas. Então o DNA nas duas é igual? Sim. Então o que muda? O que muda é o controle dos genes que estão ativos e inativos. Então, nos nossos neurônios, o conjunto de genes que está ativo é um. Já nos meus linfócitos, o conjunto de genes que está ativo é outro. E aí as duas ficam diferentes, né? As proteínas vão ser diferentes, as células são diferentes. Sacaram a ideia? Então, lembrem-se, tá, dessa questão do controle. A maneira como nós controlamos um gene é tão importante quanto os genes que a gente tem.
a gente fala muito dos genes que tem, né? Tipo, eu tenho um gene para tal coisa, eu tenho um gene para doença X, eu tenho um gene para característica Y. Mas na verdade, não é só a presença do gene que vai dizer como que você é, quais características você tem. A maneira como você controla os seus genes tem uma enorme relevância nisso, tá? E cada vez mais a gente vem desvendando mais coisas sobre isso. Porque isso gera muitas perguntas, né? Vocês podem questionar, por exemplo, o porquê. Por que um neurônio ativa determinados genes e não outros, enquanto que o linfócito vai ativar outros genes? O que faz isso acontecer? Qual é o mecanismo de diferenciação celular? Quais são as condições, o que exatamente, qual é o sinal para fazer com que um DNA seja ativado de um jeito ou de outro? Ótima pergunta. E ainda estamos descobrindo ela. Nós entendemos, óbvio, alguns mecanismos, né? Esse processo de diferenciação celular, que é justamente isso, né? Eu tenho uma célula original. E a partir dessa célula original eu dou origem a vários tipos de células diferentes, né? Então qual foi o estímulo que fez isso? Qual foi o sinal que fez uma célula virar outra, né? Isso se chama diferenciação celular, tá bom? E isso é uma coisa que nós estamos ainda em investigação. Existem sim muitos conhecimentos sobre diversos mecanismos, tá, de diferenciação, mas a gente não sabe nem de perto tudo. Mas assim, nem de perto mesmo. Tanto que esse é um dos santo graus aí da ciência, né? Porque se a gente consegue desvendar exatamente como que eu faço uma célula-tronco virar qualquer tecido do corpo, então olha, se eu estimular desse jeito, com essa substância durante tanto tempo, essa célula ela vai virar um neurônio. Então se a gente consegue garantir isso, se a gente consegue entender esse processo dessa forma, nós poderíamos curar muitas coisas. Por exemplo, tetraplegia. Então a pessoa tem uma lesão na coluna, utilizando células-tronco, nós poderíamos curar essa lesão, fazendo crescer mais neurônios. Né? Você poderia fazer células-tronco que se diferenciam em neurônios, olha só que legal. Né? Nós poderíamos reconstruir órgãos, às vezes até sintetizar algum órgão in vitro, olha que louco isso. A partir de células-tronco eu vou produzir um fígado in vitro, eu vou produzir um rim in vitro, gente, no tubo mesmo, assim, na máquina. Certo? Um rim mesmo, de verdade, tá? Utilizando um mecanismo de diferenciação celular. Mas assim, ainda estamos um pouco longe disso, né? Isso ainda não é uma verdade, uma realidade pra gente. Mas estamos no caminho, tá? A gente conhece já muita coisa, estamos a cada dia avançando, né, em descobertas, em novas pesquisas sobre esse tópico, porque é óbvio que é um assunto que desperta muito interesse, não só científico, mas econômico, né? Porque as tecnologias que podem derivar desse tipo de conhecimento, elas têm um valor absurdo. Então, é realmente uma área que está em alta, né? E o pessoal estuda muito e muitos grupos trabalham com isso. Certinho? Muito bem. Então, isso é diferenciação celular, né? Essa capacidade nossa de, a partir de uma célula, gerar várias células distintas, né? Essa diferenciação de uma célula original para uma célula especializada. Tranquilo? Muito bem. Como que funciona a lógica geral sobre isso? Como é que você ativa um gene e desativa um gene? Gente, de maneira bem direta, normalmente nós controlamos a ação de um gene, então o quanto ele vai ser ativado ou inativado, então o nível de expressão desse gene, né, em 4 diferentes níveis, assim, 4 diferentes pontos de regulação, certo? Então os genes eles podem ser controlados a um nível transcricional, ou seja, você controlar de fato o início e o processo de transcrição. Então, se o seu DNA está mais apertado, o gene não é transcrito, né? Porque você não consegue chegar naquela região que está mais condensada, que é uma região que a gente chama de heterocromatina, né? Então, regiões muito condensadas, os genes estão inativos. Isso é um controle transcricional, você impede a transcrição, certo? Os próprios fatores transcricionais que reconhecem a região promotora podem ser também um fator, um mecanismo transcricional. Proteínas específicas que podem inativar ou ativar uma determinada região gênica. Então tem proteínas que se ligam ao DNA. E quando elas se ligam ao DNA, elas podem acabar recrutando o sistema de transcrição, ou então o contrário, então impedindo que o sistema de transcrição chegue nesse gene. Então são inibidores, né, dos genes, enfim. Tá? Então no nível transcricional existem várias formas de você poder bloquear ou ativar o processo de transcrição, certo?
Transcreveu. Então o RNA foi transcrito. Transcreveu o RNA, você ainda pode bloquear a expressão do gene antes dele ser traduzido, né? Antes da tradução. Então eu posso, por exemplo, se for no caso de um eucarioto, manter o RNA dentro do núcleo. RNA só é traduzido, gente, no citoplasma. Como ele é transcrito no núcleo, se eu bloqueio a passagem do RNA do núcleo para o citoplasma, você vai estar bloqueando no nível pós-transcricional. Sacaram? E aí esse RNA não é traduzido, não tem proteína, o gene está silenciado. Entenderam? É uma forma de controle. Ah, eu posso degradar o RNA. Então você produz o RNA e depois você destrói ele. Pode, tá? Nossas células fazem isso. Então destruir o RNA, isso é uma forma de controle pós-transcricional, está nessa etapa aqui. Mas tudo bem, produziu o RNA, ele chegou nos ribossomos, vai ser traduzido. O início da tradução e o próprio processo de tradução ele pode ser regulado também. Então, gente, entendam que não é só liga-desliga, né? Não é assim, eu vou bloquear o gene ou vou ativar o gene. Não, gente. Eu vou ativar um pouco o gene, então eu vou ter ali 10% da atividade máxima dele. Ah, eu vou ativar um pouco mais, eu vou ter 15, 20, 30. Gente, eu vou ter 32,7% da atividade máxima dele. Às vezes essa diferencinha aí, ó, de 0,1% na atividade de um gene, na produção de uma proteína, pode significar uma mudança grande de característica. O fenótipo pode ser bastante diferente, certo? Então nunca se esqueçam disso, tá? E aí é por isso que nós temos tantos níveis. Então no nível traducional, no controle da tradução, a gente pode ter esse ajuste. Um gene que é mais traduzido, um gene que é um pouco menos traduzido, um gene que é traduzido por mais tempo, um gene que é traduzido por menos tempo, certo? Então, várias formas, né, de controle aqui. E mesmo depois, produzir a proteína, está pronta. Essa proteína ainda pode ser ativada ou desativada. Existem muitas proteínas que dependem, por exemplo, de elementos diferentes, por exemplo, ferro, magnésio, tá? Então, a ausência de um mineral desse pode inativar uma proteína qualquer, ela não funciona mais. Tem proteínas que tem que ter um dobramento específico. Então, dependendo do dobramento, ela não funciona ou ela funciona, e aí você controla esse dobramento. Tem proteínas que dependem de fosforilação. Quando está fosforilada, ela está ativa. Quando ela não está fosforilada, ela está inativa. Então, ainda no nível pós-traducional, a proteína já foi feita, você ainda pode controlar a atividade dela. Então, percebam, né, que o controle ele pode ser bastante complexo. Diversos níveis e dentro de cada nível, diversas opções e maneiras de se fazer, diversas gradações de controle. E é esse que é o lance. É devido a essa complexidade que nós somos assim. Que nós somos organismos complexos, que nós apresentamos características tão diversificadas, tão elaboradas. É daí que vem todo esse mistério, né, de como os seres vivos se formam. Tá? O controle dos genes, gente, é um dos grandes mistérios, dos grandes segredos atrás do funcionamento dos seres vivos, certinho? E nas próximas aulas a gente vai dar uma discutida melhor sobre esse processo dentro de cada grupo. Basicamente, em bactérias e procariotos, de forma geral, a forma de transcrição é basicamente transcricional. A forma de controle é basicamente transcricional, certo? Então, bactérias controlam na transcrição. Poucos casos, em situações muito específicas, vai ter algum outro nível de controle. Em eucariotos, não. Em eucariotos, nós controlamos em todos os níveis. Por isso, essa diferença de complexidade entre uma bactéria e entre um ser humano, certo? Então, a complexidade, ela reflete-se no controle dos genes. Certinho, gente? Muito bem. Então, é isso aí por hoje. Muito obrigado. Até a próxima.